Ok? Oremos. Senhor Deus, obrigado pelo teu amor, obrigado porque estamos mais uma vez reunidos. Imploramos que o teu Santo Espírito seja o nosso professor nesse momento, que ao abrirmos a tua palavra, possamos ouvir a tua voz e que possamos, os ensinamentos que extrairmos da tua palavra, sirva para guiar o nosso viver e, acima de tudo, para nos manter ao teu lado. Fica conosco, dá-nos uma boa noite. Nesse momento, pedimos agradecidos por Jesus. Amém. Bom, vamos lá então, né? A gente precisa de entrar em Daniel, no capítulo 11. Daniel, capítulo 10, ele tem uma visão, novamente, né? A gente detalhou um pouquinho na semana passada, uma visão ainda com algumas figuras, né? Figuras simbólicas. E no capítulo 11 de Daniel, continua com simbolismo, mas não é aquele simbolismo de animais e de não sei o que, coisa e tal. É um negócio, é um pouco simbólico, mas é mais claro, mais específico. E há um destrinchamento da história, um detalhamento absurdo das coisas que iriam acontecer na história. E esse detalhamento é impressionante, que quando a gente vai para a história, a gente encontra perfeitamente os acontecimentos, como a Bíblia havia descrito, como acontece na história. E isso aí é um negócio muito interessante para a gente poder confiar mais ainda, né? Ter maior credibilidade na Bíblia. Então, vamos lá. Olha, Daniel, a partir do capítulo 10, ele começa a ter visões das coisas que começam a caminhar para Babilônia. Já passou, então da onde ele está até o final, mas mostrando assim, ele tem visões mais do clímax, né? Mais do final das coisas, mais do final do momento todo. E no capítulo 10, então, a gente já falou que é um processo um pouco mais tranquilo, né? Parece que dá uma quebrada naquela profecia pesada, e aí vem o anjo e orienta Daniel e fala do quanto Daniel é amado. E agora no capítulo 11, novamente fica um pouco pesado em profecias para Daniel, porque por causa da riqueza de detalhes. E como quando a gente vai estudar a Bíblia não é por aproximação. Deus não relata o futuro por aproximação, ele relata o futuro com certeza absoluta, sem furo. Então a gente consegue, o capítulo 11 de Daniel tem um detalhamento, uma coisa assim fora do comum, uma coisa muito, muito interessante. E nós vamos ver um pouco desses detalhamentos, vamos ver que a mão de Deus, ela continua guiando todos os passos da história da raça humana. Deus guiou aparentemente, algumas pessoas acham que Deus tá cuidando de outra coisa para o outro lado do universo, que Deus não se preocupa, não é possível que Deus não está vendo essa pandemia, ele deve estar ocupado com o outro lado do universo. Não, ele tem o planeta Terra e cada detalhe do planeta na palma da sua mão. E o capítulo 11 de Daniel nos aumenta essa certeza, tá? Nos aumenta em muito essa certeza. E aí a gente consegue entender, olha só, o cumprimento da profecia nos ajuda a desenvolver confiança em Deus, tá? Então, o quadro profético, ele é isso. A gente olha para o que Deus falou que ia acontecer, olhamos para a história, identificamos que tudo aconteceu de forma exata, e aí nós podemos confiar em Deus falando, olha, vou estar com você até a consumação dos séculos, eu nunca jamais vou te abandonar, eu vou voltar. Então, as outras profecias, as profecias aí da volta de Jesus, as profecias a respeito do futuro, elas nos dão mais do que esperança, elas nos dão certeza. Se tudo aconteceu até aqui, daqui para frente vai acontecer também. E aí ele começa contando, mas eu no primeiro ano de Dario, o Medo, me levantei para o fortalecer e animar.
Agora eu te declararei a verdade, eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos os outros, e tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Então, Daniel, ele começa vendo que Dario está no poder, tá? Dario aí já é o segundo rei persa, e Dario, porque começa com, depois de Belsazar, foi Ciro, começa com Ciro fica pouco tempo, Ciro, na verdade, fez só um mandato tampão, parece que Ciro fica 1 ou 2 anos só no poder. E aí vem Dario, que realmente era o imperador persa, tá? Que, na verdade, o imperador medo-persa, né? Porque Dario era medo. O imperador medo-persa, e aí ele vem e assume, então, o trono que era, de fato, dele, tá? E aí, Daniel vira e fala assim, olha, vão ter mais 3 reis depois de você, e vai ter um quarto, quer dizer, vai ter mais 4 reis depois de você. E a gente vai para a história. E a gente vai para a história e a gente vê que depois de Dario, o outro rei medo-persa foi Cambises, depois teve o falso Esmerdes, depois teve Dario I, depois teve Xerxes. Xerxes, ele é o mesmo rei Assuero, lá do livro de Esther. E aí, queridos, olha que negócio interessante. Daniel fala disso e fala que ele iria acumular muitas riquezas, é o que a Bíblia diz, né? A profecia de Daniel fala, que ele iria acumular muitas riquezas e ele iria lutar contra os gregos. Xerxes ou Ataxerxes, depois vocês vão lá no livro de Esther e ler isso na história, no livro de Esther, que é fantástico. O que acontece? Ele era um rei poderoso, o rei do reino medo-persa, um reino fantástico, poderosíssimo, aquela coisa toda, e ele, então, querendo mostrar que ele tinha uma rainha belíssima e que ele era um rei todo-poderoso, ele manda que Vasti venha na presença dele para ele mostrar o poderio dele. O cara dava banquete de meses. Essa festa já estava acontecendo há muito tempo e ele manda Vasti vir. E quando ele manda Vasti vir com a coroa real na presença do rei, ele manda vir ela só com a coroa. Era para Vasti se apresentar nua diante dos convidados do rei. E Vasti falou, não vou fazer isso não, uma mulher de caráter incrível. E o conselheiro do rei vira e fala, não, você não pode deixar um negócio desse acontecer, senão os outros maridos, as outras mulheres vão poder falar não para ele, você tem que mandar essa mulher embora. Só que Vasti era uma rainha fantástica, conselheira do rei, em que ele, nos momentos de dúvida, de fraqueza, ela estava com ele. Aí o que acontece? A Bíblia diz que ele vai para uma batalha que, na opinião dele, já estava ganha. Ele tinha 600 mil homens contra um imperadorzinho grego, tá? Contra os gregos. Falou, vou lá e vou destruir os gregos, porque os gregos estão crescendo, eu vou acabar com os gregos. Os gregos tinham 60 mil homens, parece, ou 40 mil homens, contra 600 mil homens medo-persas. E ele sofre uma derrota avassaladora para Alexandre o Grande. E ele volta para casa com o rabinho entre as pernas. Quando ele volta para casa com o rabinho entre as pernas, cadê a rainha dele? Aquela mulher que o amparava, que dava conselho, que cuidava dele. E aí ele fica extremamente triste. E aí, então, ele resolve procurar outra rainha. Essa rainha é Esther e tal, etc, etc, etc. Tudo na história acontecendo do jeitinho que Deus mandou. E a gente consegue ver nuances de outras partes da Bíblia se encaixando na história. Isso é um negócio muito interessante, tá? Então, lá, o rei Xerxes despendeu 4 anos estocando armamentos e preparando o exército. Suas legiões marcharam contra a Grécia e foram derrotados. Eles foram derrotados. Desculpa. Opa, quase uma gripe. Não, se for gripe, tudo bem. Se for influenza, não faz mal. Show gripe. Mas aí, o que acontece? Então,
E a Bíblia fala das características do rei que derrotaria o rei Medo-Persa, que iria acumular riquezas, e com essas riquezas ele ia lutar contra, mas ia perder. A Bíblia dá até esse detalhe, uma coisa fora do comum, tá? Olha só, depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio, e fará o que lhe aprouver. Mas no auge, o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. Opa! Outro reino mundial, segundo a estátua que Nabucodonosor viu, depois dos Medo-Persas, eram os gregos, certo? Lá nos animais, na sequência de animais que Daniel vê no capítulo 7 de Daniel, Grécia. Quando vê o bode e o carneiro brigando no capítulo 8 de Daniel, Medo-Pérsia e Grécia. Então, a Grécia está aí em todos os momentos. Então, ia ter um rei grego que iria ganhar. Só que tem um detalhe, olha o detalhe. Falou o seguinte, olha, no auge do seu reino, o seu reino será quebrado. Alexandre o Grande morreu com 33 anos no auge. Ele morreu no auge. Ele tinha um filho que tentaram fazer desse filho rei, mas o que aconteceu? Mataram a mãe do menino e o menino, os generais dele que tinham sede de poder, e olha só, olha o que a Bíblia diz. O reino será quebrado e repartido, mas não para a sua posteridade, quer dizer, não foram descendentes de Alexandre que reinaram na Grécia. Quem reinou foram os 4 grandes de Alexandre. Olha só, justamente quando Alexandre estava reconstruindo a capital do seu novo império, ficou doente e morreu. Ele foi sucedido pelo filho, nascido logo após sua morte, e seu meio-irmão Filipe. Mas os generais de Alexandre queriam o poder, então eles assassinaram o filho e o irmão e dividiram o reino entre si. Dividiram para os 4 cantos, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Ptolomeu, Seleuco, Cassandro e Lisímaco. Sendo que Ptolomeu e Seleuco ficaram com as 2 maiores partes do império e ficaram os mais fortes. Ptolomeu no Egito e Seleuco na Síria. A Síria no norte e o Egito no sul. Eles foram que ficaram mais fortes. Então, o reino grego ele se fortalece demais da conta com esses 2 reinos. E esses 2 reinos, eles brigam muito. E é o que Daniel fala no capítulo 11. Daniel, ele traça detalhes dessa briga entre eles, da tentativa de poder. A Jane vai ler aqui um trechinho para a gente. Lê alto. No 11, a partir do versículo 4. Eu já li isso. Logo depois de estabelecido, seu império se desfará e será repartido para os 4 ventos do céu. Não passará para os seus descendentes, e o império não será poderoso como antes, pois será desarraigado e entregue a outros. Entendeu? E que não são descendentes dele. Então, aí o que acontece? Aí a gente, no versículo 11, no capítulo 11, a partir do versículo 6, começa a descrever o Império Grego dividido, mas dando ênfase a 2 reis em especial. Quando a Bíblia está falando aqui, ela não está falando só da pessoa, não. Lembra que nós já conversamos sobre isso? Não está falando de... Às vezes fala sobre o rei, mas não está falando... Por exemplo, Daniel vira e fala assim, tu, ó Nabucodonosor, é a cabeça. Mas não foi só Nabucodonosor que foi a cabeça. Nabucodonosor foi a cabeça, Nabonido, filho do Nabucodonosor, foi a cabeça. E o Belsazar foi cabeça. Eles todos foram imperadores, foram regentes do reino de Babilônia. Então, assim, agora a Bíblia começa a destrinchar os 2 reinos que ficaram poderosos. E a gente vai ver muito em Daniel 11 as expressões Reino do Sul, Ptolomeu, com sede aí no Egito, e Reino do Norte, Seleuco, com sede na Síria. E começa a contar como as coisas iriam acontecer com riquezas de detalhes, detalhes incríveis. Aí, como eu falei, e todos os reis que foram descendentes de Ptolomeu no Egito receberam o nome de Ptolomeu.
Ptolomeu I, Ptolomeu II, ou não sei o que, Ptolomeu não sei o que, tinha vários nomes, tudo tinha Ptolomeu. E os reis do norte, que eram os descendentes de Seleuco, eles tinham o nome Seleuco ou Antíoco. Aí lembra do Antíoco Epifânio, que foi um rei da Síria, um rei do norte, que aí ele cresceu e tal, mas ele conseguiu dominar o Egito, tá? Mas ele não conseguiu dominar o Império Romano, que cresceu e engoliu ele. Ele dominou o Egito, quer dizer, ele dominou o Reino do Sul, mas ele não dominou o Império Romano, que era o império que estava em ascensão na época de Antíoco Epifânio. Bom, e a Bíblia faz uma descrição detalhada das coisas que iriam acontecer. Olha só, mas a cabo de anos eles se alinharão. A Bíblia fala que eles iriam viver em disputa, tá? A Bíblia fala que eles viveriam em disputa, mas que ao cabo de anos eles se aliarão. E a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado. Aí você vai para a história. Isso é a coisa mais linda. Gente, eu tenho um livro. Quem quiser depois me pede, tá? Que eu mando para vocês esse capítulo. Nesse capítulo, o livro é assim. Ele coloca o texto, por exemplo, coloca lá Daniel 6:11. 11:6. E ele conta a história da raça humana. Ele conta a história que se encaixa dentro do capítulo 11, versículo 6. É um negócio fantástico. Porque o que aconteceu? Berenice, filha do rei do Egito, para eles fazerem acordo, Ptolomeu fala para Seleuco que ele tem que se casar com a filha dele. Só que tinha um problema. Seleuco era casado. Então, ele dá carta de divórcio para a mulher, pega a mulher e o filho e manda para o exílio, tira da Síria e casa com Berenice. Só que quando Ptolomeu morre, e eles tinham esse acordo, ele tinha esse acordo com Ptolomeu, quando Ptolomeu morreu, que era o sogro dele, ele falou, o acordo acabou. E ele amava de verdade, era a ex-mulher. Esqueci o nome dela aqui agora. Não fala aqui não, só fala de Berenice aqui. Aí, o que ele faz? Ele pega e divorcia de Berenice e traz a mulher de volta. Só que quando a mulher volta para ele, ela fica com medo dele ser um camarada muito instável e ele querer fazer outro acordo e mandar ele embora de novo. O que ela faz? Ela aqui, ó, Antíoco já era casado, assim ele se divorciou, ó, Laodice. E aí o que ela fez? O que ela faz? Ela envenena Antíoco. Ela envenenou o rei, matou Antíoco, colocou o filho dela no trono e começou a correr atrás de Berenice para matar Berenice. Nesse momento, o Reino do Sul vai em socorro de Berenice. Só que o irmão de Berenice, né, que assumiu o trono, ele vai para tentar salvar Berenice. O objetivo era fazer um resgate. Só que quando ele chegou, Berenice e o filho dela já tinham sido mortos pela Laodice. E aí o que acontece? Ele pega e faz uma chacina, mata todo mundo em vingança da morte de Berenice. Queridos, vai para o capítulo 11 de Daniel, tem esses detalhes todos, cada detalhe desses acontecimentos, de tudo isso que aconteceu. Fala aí. A filha do rei, no capítulo 11, versículo 6, tá? Depois de alguns anos, eles se tornarão aliados. A filha do rei do sul fará um tratado com o rei do norte, mas ela não terá o seu poder, nem ele conservará o dele. Naqueles dias, ela será entregue à morte com sua escolta real e com seu pai, e com aquele que a apoiou. Entendeu? Então morre Berenice, morre Antíoco, que apoiou ela, né? Depois da morte do pai. A Bíblia, ela é perfeita. Isso aí, gente, é história, viu? Isso é história. Vai nos livros de história. Esse troço aconteceu desse jeito. Só que a Bíblia foi escrita, principalmente essa parte aí, quem escreveu foi Daniel. Daniel morreu em 500 e pouco, 520 e pouco, parece.
520, por volta do ano 520 a.C. Isso aqui acontece bem mais na frente, depois que terminou todos os impérios, todos os 3 imperadores. Olha aqui, ó, vamos voltar na tabela aqui, para vocês verem, ter uma ideia de tempo. Olha aqui, ó. Lembra que Daniel falou que ainda teria mais 3 imperadores? Ó, o último imperador assumiu o trono, Xerxes, ele reinou até 465 a.C. Então, essa história ainda teve Alexandre, que reinou por um tempo. Alexandre reinou por um tempo, aí Alexandre morre, aí vem os 4 grandes de Alexandre, aí que vem a questão de Berenice. Quer dizer, nós estamos falando aqui, ó, por volta do ano 400. E quem tinha escrito isso era Daniel, por volta do ano 520 a.C., 120 anos antes. Deus mostrou para Daniel exatamente como as coisas iriam acontecer. Então, olha como Deus, gente, cuida das coisas, tá? E aconteceu dessa forma. Antíoco morreu porque Laodice matou, ou Laodice, sei lá, Laodice, e matou o filho que nasceu da união com Berenice e assume o poder, tá? Ela assume. Não, Laodice, não, o filho. Laodice, ela pega e coloca o filho de Antíoco como o imperador. Só que aí o rei do sul, que é o irmão de Berenice, ele vai tentar salvar a irmã, e o que era para ser aí olha aqui, ó, o que era para ser uma ação de resgate, na verdade se torna uma ação de vingança, porque quando o irmão dela chega, Berenice já está morta. Berenice já tinha sido morta. Então, olha só, essas batalhas, no capítulo 11, elas se referem ao reino do norte e reino do sul, ela briga toda, e enquanto isso, o império está tendo essa briga, o império grego dividido está tendo essa briga, e o império romano está crescendo. O Império Romano está crescendo. E eles estão brigando e estão se enfraquecendo. O Império Romano está crescendo. E o Império Romano engole eles. O Império Romano engole eles, mas eles ainda queriam ser líderes, ainda queriam que o reino grego ainda estivesse estabelecido. Aí aparece uma figura que aqui nem no nosso estudo fala muito, mas eu fui correr atrás, Cleópatra. Cleópatra era grega, gente. Cleópatra era grega. E ela foi rainha do Egito. Isso a história fala. Eu assisti um documentário agora à tarde. Por causa dessa questão, eu assisti um documentário, não tem nada a ver com religião. Como que Cleópatra, que era grega, fazia parte do reino de Ptolomeu, tá? Ela era filha de um dos Ptolomeus lá. O cara morre e ele não queria que o reino tivesse enfraquecimento. O que ele falou? Que era para ela casar com o irmão dela. O irmão dela tinha 12 anos na época que o pai morreu. Ela tinha 22. Você casa com seu irmão e para estabelecer o reino. Só que ela e o irmão estão quebrando pau, brigando. Com isso, o Império Romano percebe o que está acontecendo, já existia César. César vem para tentar apaziguar, resolver o negócio, mas César estava muito propenso a estar do lado do irmão de Cleópatra. O que ela faz? Ela vai ela se enfaixa, né, num negócio lá, com a ajuda dos servos dela, acha uma passagem secreta que dá acesso direto a César, chega lá, na hora que César abre, sai quem? Cleópatra. E aí a gente não sabe como ela estava. Diz as más línguas que ela estava nua. Ela chegou para seduzir mesmo. O documentário que eu vi, o cara fala, não, falam que Cleópatra era muito bonita, por isso que ela seduzia. Mas não tem nada a ver, ela era uma mulher comum, porque só tem um busto de Cleópatra que foi resgatado até hoje. E o busto é uma figura meio mais ou menos, não é nenhuma beleza, mas a gente sabe que um busto feito em pedra não reflete, não consegue refletir toda a beleza de uma pessoa, de um ser humano. Uma foto já não reflete tanto, às vezes a foto até melhora, né? Se tiver um Photoshop. Mas assim, uma foto já não reflete muitas vezes, ainda mais um busto. Mas ele fala que não era.
que ela era muito astuta, coisa e tal. Isso é verdade também. Só que ela usou também a beleza dela, junto com a astúcia, para conseguir as coisas que ela queria. E aí ela consegue o favor de César, com um problema. Ela tinha 22 anos, César tinha 50, e ele era casado. Ela se torna amante dele e deita e rola e domina e faz um monte de coisa. Coisas que a Bíblia relata, não tem o nome de Cleópatra, mas tem todas as situações que iriam acontecer, a entrada do Império Romano na jogada, que o Império Romano iria crescer. Aí, Império Romano, tá, tem um momento aqui, acho que tem um destaque aqui, olha só, aí já começa a falar do Império Romano, ó, profanarão o santuário, tirarão o holocausto contínuo, estabelecendo a abominação desoladora, no verso 31. Pouquinho antes, fala da chegada do Império Romano ao poder, subjugando o Império Grego. Mas o Império Grego ainda permanece um pouco ali com Cleópatra, quando ela consegue salvar o próprio reino, seduzindo César. Só que aí César também não fica muito tempo no poder. Isso já está perto já de Jesus vir, viu? Como Messias. É quase perto aí do nascimento de Jesus, pouquinho antes. E aí, quando Jesus vem, Tibério, e a própria Bíblia diz que Tibério, deixa eu ver se está aqui, acho que é o versículo... Deixa eu ver onde que está aqui. Não, aqui já entrou no capítulo 12. Mas aí, se a gente for lá depois no capítulo 11, nós vamos ver que fala que um rei vai conquistar, agora no caso do Império Romano, com falsidade, com tirania e falsidade. Tá? E aí o que acontece? Esse rei é justamente Tibério. Tibério era como é que fala? Ele era traíra demais. Como o capítulo 11... Você pega meu óculos, por favor? Como o capítulo 11 é muito... Não, a Bíblia dela não vai resolver para mim, não. Tem que ser no celular aqui. Não, no celular não precisa, não. Então, assim, e a Bíblia, ela vai trazendo os detalhes incríveis. Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Eu acho que está lá por volta do versículo 35, por aí, a partir do 35. Ao caírem eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonja. Os sábios, versículo 33. Aqui, ó, versículo 32, achei. No versículo 32, olha só. Está falando, no versículo 31, está falando do Império, o Império Romano crescendo, ó. Deles sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário. O Império Romano invade, depois inclusive de Jesus, invade Jerusalém, destrói o santuário, tá? E o Império Romano religioso, destrói, cria a abominação desoladora, que é substituindo Jesus como sacerdote e sacrifício do santuário por uma figura humana, coisa que a Bíblia não aprova. E aí, olha só, aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. A manipulação do Império Romano para conseguir fazer com que apagasse a memória de Cristo da imagem das pessoas é descrito aqui. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim, porque se dará ainda o tempo determinado. Este rei fará segundo a sua vontade, esse rei tirano, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero. Olha o Império Romano aqui. Até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. O que é desejo? O que é mulheres do ponto de vista profético? Igreja. Então ele vai acima de todas as coisas. Ele se sobrepõe. Já é o Império Romano, já aí no seu período papal, no seu período religioso, na união Estado-Igreja, se aumentando de poder e tomando. Eu estou no verso 38.
No versículo 39, com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas, e aos que o reconhecerem, multiplicar-se a honra, e fá-los-á reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por prêmio. Esse momento aqui, a Bíblia fala de um imperador romano, que é considerado um dos maiores imperadores de todos os tempos, porque ele era um cara que tratava todo mundo com brandura, ele era um camarada que cuidava das coisas direitinho. O imposto dele, eu não lembro, mas é um dos Césares. O imposto que ele colocava sobre todos era imposto pequeno. Então, todo o povo amava ele, e com isso pagava o imposto sem sonegar, vamos dizer dessa forma, e ele ajuntou muito dinheiro e conseguiu conquistar, ter um exército glorioso. E aí o rei do sul, que muitas vezes ganhou a batalha do rei do norte lá no Império Grego, agora no Império Romano ele não prevalece mais. Tá? Ele invade a terra gloriosa, ele invade a terra de Jerusalém, cerca Jerusalém, destrói a cidade de Jerusalém, destrói o templo. Isso aí já em Tito, imperador romano, no ano 70 da nossa era. Você percebe que o capítulo 11, ele vai desde lá da Grécia até depois de Jesus. Fala sobre Tibério César, no período em que Jesus estava. Depois de César, que era um imperador bacana, aquela coisa, um dos Césares, né? Aí vem o outro César, esse era tirano demais. E ele torra tudo, e ele faz um monte de bobagem, e acaba dividindo o reino. Aí tem o período dos dedos, os 10 chifres, os 10 dedos do pé da estátua, com o reino dividido. E num período, esse rei que era bom, que fazia guerra e coisa e tal, como é que fala? Ele é traído. Ele é traído por Brutus, que era um amigo dele. Eles ficam em volta dele, Brutus dá uma espadada nele, né? Ele cai, e vários amigos dele entram em volta dele, como se quisessem escutar o que o imperador tem a dizer, as últimas palavras. E, na verdade, eles ali escondidos, eles terminam de matar ele. Ele foi morto com 23 estocadas de espada. César foi morto. E aí, as coisas começam a ficar um pouquinho mais complicadas para o Império Romano, porque quem sucede o trono, que é um outro César, esse camarada, ele não é um cara do povo, ele é um cara que fazia as coisas com muito peso. Aí é o período que o Império Romano tem dentes de ferro, lembra? Que pisa tudo, que as pernas de ferro são duras e esmiuça tudo, que fala lá em Daniel 2, em Daniel 8, em Daniel 7, fala do animal terrível e espantoso que tem dentes de ferro e que a tudo quebra, tudo... Tá contando toda essa história de forma detalhada, as intrigas que aconteceram no Império. É uma coisa fantástica. Só que, olha só, ele armará suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo. Mas uma partícula que ela muda, né, o desfecho. Mas chegará ao seu fim, e não haverá quem o socorra. Isso aqui é uma promessa. O capítulo 11 do livro de Daniel, ele termina com a promessa de que Deus, assim como tem no capítulo 2, a pedra sem mão que atinge o pé da estátua, assim como tem no capítulo 8, que nos tempos desse rei haverá um reino que jamais passará, que vai ter julgamento, aquela coisa toda. Agora, novamente tem a promessa divina de que, no versículo 44, fala sobre o Império Romano, como ele ia avançar e como ele ia destroçar. Olha aqui, ó. Mas pelos rumores do Oriente e do Norte
será perturbado e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. O Império Romano, no período de soberania dos 1260 anos que nós já estudamos, um período de soberania em que matou muita gente, perseguiu muita gente, arrebentou muita gente, e ele vai armando as tendas, e ele vai se engrandecendo, mas, diz a Bíblia, chegará o seu fim. Não vai subsistir, tá? De maneira nenhuma. O capítulo 11, quando você vai ler na história, esse livro que eu tenho é um livro muito interessante, ele se chama Daniel verso a verso. Então, para cada verso do livro de Daniel, ele dá explicação histórica. E se vocês quiserem esse capítulo, eu posso escanear e mandar para vocês. Porque esse capítulo, do capítulo 11, ele é muito interessante, porque ele vai contando cada intriga, cada coisa, fala sobre Cleópatra, fala sobre o filho dela, como Cleópatra tentou se ajeitar, fala de cada detalhe da história. E esses detalhes todos da história, eles vão aumentando. É lógico que a Bíblia diz lá em Hebreus, no capítulo 11, que sem fé é impossível agradar a Deus, tá? É pela fé. Mas Deus, ele é tão bondoso para conosco que ele nos dá meios de ancorarmos a nossa fé. Porque com a nossa fé ancorada, com a nossa fé segura nos detalhes históricos, a gente pode ter certeza de que tudo o que a Bíblia já falou aconteceu, tem coisas a acontecer, vai acontecer também. A gente tem certeza absoluta que o Deus do passado é o mesmo Deus do presente. A gente pode ir lá em Tiago, capítulo 1, eu, Senhor, não mudo. Em Deus não há sombra de variação. Deus não muda, ele é o mesmo. Ele fala, eu sou o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então, quando a gente vê essa história esmiuçada e a gente vai para a história verso a verso, entendendo o que acontece na história, e aí a gente consegue compreender um pouco dessa situação toda que aconteceu dentro do Império Grego. Fala sobre a construção de Constantinopla também, quando Alexandre está no auge. Quando a Constantinopla é vencida. Eu quero sugerir para vocês, eu assisti 2 séries, que é série documentário, uma é Império Otomano, está na Netflix, Império Otomano, e a outra é Império Romano. Dá para a gente ter uma visão dessa questão histórica aqui, ó, maravilhosa. E lendo aqui o capítulo 11, no versículo 40, fala aqui, no tempo do fim, o rei do sul se envolverá em combate, e o rei do norte o atacará com carros e cavaleiros e uma grande frota de navios. Ele invadirá muitos países e avançará por eles como uma inundação. Também invadirá a terra magnífica. Muitos países cairão, mas Edom, Moabe e os líderes de Amon ficarão livres da sua mão. Essa terra magnífica aqui, se eu não estou enganada, está falando de Constantinopla. Não. Quando ela Isso é terra de Canaã. Você está falando dos judeus. A Jane confundiu aqui. Esse momento daí da Bíblia, ela está falando sobre os judeus. Por que isso? Se vocês forem no mapa e vocês pegarem lá o Reino do Sul, que era de Ptolomeu, e o Reino do Norte, você vai perceber no mapa que para se chegar no Reino do Norte, você tem um lago, um mar, né? Que aí você tem que ir de barco. Mas se você for por terra, você contornando, né? Margeando o mar, margeando as águas, você tem que passar obrigatoriamente por Jerusalém. Inclusive, tem um episódio que é o seguinte, o rei, acredita-se que o rei do sul, que foi lá, o irmão de Berenice, ele lia as profecias do profeta Daniel. Acredita-se que isso aconteceu, por quê? Porque ele vai com um exército relativamente pequeno e vence. E ele creu que ele poderia vencer, porque Daniel, no capítulo 11, fala que isso iria acontecer.
E aí, quando ele vence o Reino do Norte, e que ele está voltando para casa, ele passa por Jerusalém e pede autorização para poder adorar o Deus dos judeus, que era o Deus de Daniel, porque o Deus de Daniel falou que ele venceria. Só que os judeus não aceitavam que nenhum estrangeiro entrasse no templo ou fosse com um cordeiro para oferecer sacrifício no santuário. Isso aí não podia, tinha que ser judeu. Um não judeu não podia, porque o templo seria profanado. E ele fica muito nervoso por causa disso, e ele começa a perseguir os judeus por causa dessa recusa. Tá? Então, o povo judeu começa a trazer uma série de consequências sobre si, porque quiseram pegar o que, em vez deles abraçarem, né, a causa, e deles falar, não, vem aqui, ó, vamos conversar, deixa eu te contar por que Deus fez, por que Daniel fez essa profecia, Deus falou realmente a seu respeito. Então, meu amigo, aproveite e se converta ao Senhor Deus de Israel. Não fizeram isso. E isso gerou um sério mal-estar. E o rei ficou muito bravo pela recusa. E houve uma série de ameaças aos judeus. E os judeus, porque até então, os judeus não estavam... Lembra aqui que o capítulo 11 fala que a Jane acabou de ler? Alguns países, o reino do norte e o reino do sul, eles não estavam nem aí com eles, eram insignificantes. E os judeus estavam entre esses insignificantes. Seria mais ou menos o seguinte, eu quero fazer uma luta contra o Chile, eu estou no Brasil, quero fazer uma luta contra o Chile, mas para eu lutar contra o Chile, eu tenho que passar pelo Paraguai, por exemplo, ou pela Argentina. E o Paraguai e a Argentina me deixam passar por lá e eu não estou nem aí para eles. Minha briga não é nem com o Paraguai, nem com a Argentina, eu quero acessar o Chile. Esse é meu objetivo, o objetivo do Brasil. Então, em função disso, o povo de Israel não era alvo. E como ele vai... O povo da terra de Canaã, tá? Os cananeus ali, os moabitas, os amonitas, eles ficam... Por quê? Porque eles não estão preocupados com eles. Eles estão preocupados em brigarem entre si. E isso ainda é no período do Império Grego. Lógico que lá na frente, né? Seleuco já tinha morrido, Ptolomeu, o original, né? Os dois originais já tinham morrido. Agora são seus descendentes que estão brigando. Tá? Isso aí já tem bastante tempo. Isso já está próximo do fim do Império Grego, que acabou por volta do ano 180 a.C. Então, nós estamos falando já perto do fim do Império Grego. Então, olha como a história vai detalhando as coisas, como a Bíblia vai detalhando as coisas, você pega na história e você percebe que não tem o cobertor curto, né? E aí, como são muitos detalhes, eu contei para vocês alguns, mas eu não lembro nem todos de cabeça. São muitos detalhes. Então, minha sugestão, as séries vão ajudar demais a entender uma série de coisas, e a minha sugestão é a leitura. Eu vou providenciar, escanear amanhã esse capítulo, que ele vai contando cada passo da história, falando sobre Cleópatra, sobre Antíoco, sobre Ptolomeu I, Ptolomeu II, Seleuco, os Seleucidas, né? São o povo que derivou de Seleuco, falando sobre uma série de coisas, inclusive sobre por que Cleópatra foi aparecer lá no Egito, como que uma grega se tornou rainha do Egito. Então, lá tem todas essas explicações que, inclusive, a própria ciência, com certeza, sabe que foi isso mesmo. Então, tem todos os detalhes direitinho para a gente poder ir acompanhando. Porque... Não. Então, a gente consegue acompanhar na história e ver como Deus, ele tricotou a história de tal forma. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de desfazer alguma coisa de tricô. Quando termina de fazer uma roupa, se você não der um nó muito bem dado no final daquela roupa de tricô, de crochê, coisa e tal, o que acontece com ela? Se puxar aquele fiozinho ali, não sobra nada. Mulher fica pelada. Se for um homem, um homem ou uma mulher, fica pelado. Certo? Por quê? Porque Diga aí, diga, irmã Maria Amélia. Não, eu só
Coloquei o meu vídeo, meu áudio. Eu estava... Não, tudo bem. Ah, tudo bem? Então, beleza. Então é isso, ó, uma camisa de tricô, de crochê, coisa e tal, se você puxar o fio e continuar puxando, desfaz aquilo tudo. A história da raça humana, apesar de aparentemente, para os mais desavisados, para os menos crentes, para os mais céticos, aparentemente a história se desenrola de forma pelo acaso, de forma natural e casual. Ela não é tão casual assim. Mesmo que Deus não tenha grandes interferências na história, ele sabe como a história vai acontecer. E, eventualmente, Deus intervém na história. Ele interviu na história com o dilúvio. Ele interviu na história quando ele mandou o filho dele. Ele interviu na história quando ele permitiu que os santos fossem massacrados no período negro da Idade Média, o período de 1260 anos. Deus permitiu tudo isso. Ele sabia que isso ia acontecer e ele permitiu. E a grande e última intervenção do Senhor Jesus no planeta Terra, o clímax dessa intervenção é justamente a libertação do povo de Deus. O que a gente vai estudar semana que vem, no capítulo 12 de Daniel, fala da grande libertação que Deus está providenciando para o povo dele. E essa libertação vai culminar com essa cena aí. A cena de Jesus voltando nas nuvens dos céus. Se você crê no que está dito aqui, beleza. Se você não crê, Jesus vai voltar do mesmo jeito. Se eu estiver preparado, Jesus vai voltar. Se eu não estiver preparado, ele vai voltar do mesmo jeito. Se eu quiser ir morar com ele por toda a eternidade no céu, ele vai voltar. E se eu não quiser, ele vai voltar do mesmo jeito. Porque a história, ela diz, aqui ó, no capítulo 45, finalizando a história dos reis e dos reinos deste mundo, o anjo fala para Daniel, deixa claro, Daniel, olha só, ele armará suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim. E detalhe, não haverá quem o socorra. No período antigo, quando um rei se sentia fraco, tinha um outro rei poderoso indo contra ele, ele pedia ajuda, ele fazia acordos de guerra, às vezes até através de casamentos, para poder ter acordo, para poder lutar, para conseguir lutar. Isso era uma prática extremamente comum. Então, vem alguém, um exército muito poderoso contra mim, meu exército é pequeno, eu vou me aliar a alguém. Certo? Vou fazer aliança. Isso era uma coisa que acontecia demais, para pedir socorro. Só que o anjo deixa claro para Daniel que não haverá quem o socorra. É o fim. Deus vai extinguir de uma vez por todas o mal. Deus vai fazer justiça a nós que estamos aqui, desejosos de fazer a vontade dele. Nós que estamos aqui, desejosos de ouvir o que ele tem a falar para nós e segui-lo e servi-lo. Seria injusto conosco se ele deixasse o pau quebrando aqui para sempre, amém? E não voltasse. Porque ele fez uma promessa. A promessa que está lá em João no capítulo 14. Virei outra vez. Eu vou voltar. Eu vou levar vocês para mim. Vocês vão estar comigo por toda a eternidade. E no versículo, no capítulo, no livro de Daniel, isso é repetido várias vezes. Lá no rei Nabucodonosor, olha, e vai ter um reino, a pedra com mão, é um reino que jamais passará. E vai esmiuçar todos os outros reinos. Aí chega no capítulo 8 e fala assim, olha, esse reino, depois desses animais, vai ter um reino. Esse reino, ele vai fazer juízo de toda a terra. E ele vai ser estabelecido e jamais passará.
Novamente vem Daniel no capítulo 11 e fala, olha, vai ter agora, a história está sendo mais esmiuçada, nós estamos contando alguns detalhes interessantes da história, sobre como que os grandes de Alexandre vão ficar poderosos, como dos 4, só 2 vão se destacar, um no Reino do Sul, outro no Reino do Norte. Tem um momento do livro de Daniel que fala que o Reino do Norte está extremamente poderoso contra o Reino do Sul e não vence. Quem que foi isso? Xerxes. Não Reino do Norte. O Medo-Persa, poderoso, que vai... Fala que o rei, o quarto rei, né, que vai ficar rico, ele vai contra um rei menor, mas ele não prevalece, que é quando o Xerxes junta dinheiro, monta um exército fenomenal, vai lutar contra os gregos de Alexandre o Grande, perde a batalha e volta para casa com o rabinho entre as pernas. Então, assim, todos esses detalhes históricos, inclusive coisas que a gente não consegue entender na Bíblia. Por exemplo, eu li muitas vezes o livro de Esther, e aí tem lá, né? E Xerxes voltou para a batalha perdido, e ele estava triste, coisa e tal. Aí ele vai, então, atrás de uma outra rainha. Mas que batalha é essa? Por que ele estava triste? Você imagina, o cara planejou 4 anos guardando dinheiro, monta um exército poderosíssimo, cheio da grana, não, vou arrebentar a boca do balão e agora eu vou pegar o Império Medo-Persa, que é um império grande, e vou fazê-lo maior ainda. E na hora que ele pensa que o império vai ser maior, é justamente o momento em que o império acaba. É justamente o momento que o império acaba. Por quê? Porque Deus sabia que seria assim. Deus conhece a história. E Ele nos contou. Ele que escreve. Ele nos contou. Em Hebreus, no capítulo 11, Hebreus 1:1, se eu não estou enganado, deixa eu ver se é isso mesmo. Hebreus 1:1, é isso mesmo. Olha só, ele fala que Deus revela as coisas para os seres humanos, havendo Deus outrora, quer dizer, no passado, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, quer dizer, Deus falou para os profetas o que ia acontecer, nesses últimos dias não falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Aí, depois dos profetas, Jesus manda Jesus. E Deus manda Jesus. E o que o povo de Israel faz com Jesus? O próprio Jesus fala isso. Chega diante de Jerusalém e fala assim, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis juntar você debaixo das suas asas como uma galinha junto aos pintinhos e você não quis. E Jerusalém foi destruída. E se tivesse ficado debaixo das asas de Deus, não seria destruída. Tem um outro texto bíblico que diz que certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes comunicar aos seus servos, os profetas. Eu preciso de ver onde que está esse aqui, eu não lembro. Eu não lembro. É Amós, capítulo 3, versículo 7. Quem tiver com a Bíblia aí ou quem estiver anotando, está lá em Amós, capítulo 3, versículo 7. A minha versão diz assim, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus já revelou que teriam reinos, que teria o Medo-Persa, que teria o grego, que teria... Inclusive nomeou, lá atrás ele nomeou, que haveria o Império Romano, que foi nomeado. E acontece do jeitinho que Deus já tinha previsto. Ele conta, porque ele não vai fazer nada. E a intervenção que ele ia fazer, olha, eu vou mandar Jesus. Essa intervenção, ele avisou os profetas. Os pastores e os sábios, os magos, eles estavam atentos à profecia e foram ver Jesus, porque tinha uma profecia. Jesus passa, tinha uma profecia de que seriam 1260 anos de muita dor de cabeça. Essas coisas aconteceram. E Deus revelou aos seus servos, os profetas, Daniel e tantos outros, que ele voltaria e como aconteceria nos últimos tempos.
João, o discípulo amado, na ilha de Patmos, recebe a revelação até o final dos tempos, com detalhes as coisas que iriam acontecer. E tem coisas, querido, que ainda não aconteceu e que num dado momento a gente pode pensar que é quase impossível de acontecer, mas não é. Assim como Deus cumpriu com todas as coisas da história até o dia de hoje, essas coisas se cumprirão também. Eu tenho uma profecia. Esse evangelho do reino será pregado a toda a nação, em testemunho em todos os povos, então virá o fim. E eu ficava assim, quando eu era jovem, eu já contei isso para vocês. Eu ficava, gente, como que vai pregar no bloco comunista? Porque na China ninguém entrava. Na Rússia ninguém entrava. Na Alemanha Oriental ninguém entrava. E o bloco comunista, ninguém entrava lá para pregar. Eu falei, mas como que vai pregar para o mundo inteiro? Como que vai fazer? Deus vai ter que fazer um milagre. E eu lembro, eu tinha 18 anos, em 1989, quando eu liguei a televisão e eu vi o Pedro Bial dando a notícia que tinha caído o Muro de Berlim. Naquele dia, vendo uma reportagem de jornal, eu fiquei emocionado, porque eu vi que a palavra de Deus iria se cumprir. Eu não tinha dúvida disso. Mas, quando a gente vê o que a gente acredita que vai acontecer no futuro, quando a gente vê acontecendo com os nossos próprios olhos, isso fortalece a nossa fé. E nós temos visto as profecias que se cumprem a olhos nus, a olhos vistos. Então, qual que deve ser a nossa atitude diante disso? A minha atitude é uma só. Senhor, eu quero te servir. O Senhor é soberano. O Senhor contou, tudo que o Senhor contou aconteceu, do jeitinho que o Senhor falou. Eu creio que o Senhor vai cumprir até o fim a sua palavra e eu quero estar do seu lado. E eu vou perguntar para Deus, Senhor, o que você quer que eu faça? Você quer que eu conte essas verdades? Eu conto. Tem um monte de gente aqui no Zoom que quer ouvir, eu vou contar essa verdade, se é isso que o Senhor quer. Mas o que o Senhor quer? O Senhor quer que eu tenha, que eu busque dia após dia andar uma vida de acordo com a sua vontade? Ok, me dá forças pelos méritos de Jesus, que eu quero fazer isso. E eu aceito o poder de Jesus para fazer isso. Tem um monte de coisa que Deus pede para a gente que é difícil de fazer, muito difícil. Tem gente que acha que ser cristão é fácil, não é não. É fácil você não ligar das coisas. Tem um monte de gente que acha muito difícil ser marido, ser esposa. Por quê? Porque olha aquilo pelo lado negativo da coisa. Porque eu tenho obrigações e eu não quero ter obrigações. Aí, ou ele vai ser, ou ele não casa, ou se um camarada desse casar, ele vai ser infeliz e vai fazer a mulher dele infeliz. Então, com Deus é do mesmo jeito. Deus é um casamento. Então, para que eu seja feliz e eu faça a Cristo feliz, eu não posso ter, não, isso é muito difícil. Não é. Deus nos ajuda dia após dia, Ele nos dá força para que nós possamos viver ao lado dele. E diante dessa história, diante desse episódio, eu, Eli, não consigo fazer outra coisa a não ser me render aos pés desse grande Deus, criador, mantenedor e cumpridor de promessas. Fiel. Tudo o que ele falou se cumpriu. E a volta dele também se cumprirá. E eu, não só eu, essa linda aqui do meu lado, e meus 2 pimpolhos, também os quero junto comigo, para a gente passar a eternidade. E quero também estar junto com vocês. Quem sabe lá nós vamos ter oportunidade de conversar com Esther, virar para ela e falar assim, Esther, e aí, como é que foi lá no Xerxes, foi o último rei medo-persa, depois acabou o Império Medo-Persa, como que foi estar lá nesse império? Como que aconteceu? O que foi feito de Esther quando o Império Medo-Persa caiu? Será que por ela ser uma rainha, ela foi assassinada? A gente não sabe. Será que Deus a livrou? Não livrou? O que aconteceu com Esther?
E aí, Esther, conta pra gente. Você morreu de velhice, morreu assassinada porque o seu marido perdeu o reino dele. A gente vai poder conversar sobre história, sobre como Deus cuidou das coisas. Quem sabe ela vai falar assim, olha, Deus cuidou de mim lá atrás, quando Amã quis matar a gente, e ele cuidou de mim depois também. Xerxes morreu, mas eu consegui fugir, e Deus cuidou de mim. Quem sabe? A gente precisa de estar lá no céu para a gente poder ter a oportunidade de conversar com Deus, conversar com os anjos que atravessaram a história, conversar com os personagens que estiveram inseridos na história, assim como muitos deles vão bater papo com a gente, vai virar para mim e falar assim, vem cá, Eli, como é que foi viver no século 21? Porque diz que o troço era doido, diz que tinha um troço que voava. É verdade isso? Já pensou, Esther perguntando para mim? Tinha um troço de ferro que tinha roda, tipo uma carruagem de cavalos, mas que não tinha cavalo puxando e que andava a uma velocidade absurda de 100 km por hora. A gente vai poder contar isso e vai ser uma experiência fantástica. Porque esses reinos que já existiram e que existem hoje em dia, eles vão passar. E o reino que será instituído muito em breve, jamais passará. Vamos orar? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado por essas mensagens. Obrigado porque a tua palavra ela é precisa. E nós confiamos no Senhor, acima de tudo, mas quando nós conseguimos enxergar claramente o que foi dito através do teu anjo para Daniel, muito antes de acontecer, quando a gente vê que se cumpriu exatamente como o Senhor disse que iria acontecer, a nossa certeza, a nossa fé, a nossa confiança no Senhor aumenta mais ainda. E que essa confiança possa aumentar mais e mais na certeza de que tudo o que o Senhor falou já se cumpriu, com certeza o restante da sua palavra se cumprirá e que nós possamos estar em pé, todos nós, em pé, olhando para o Senhor e dizendo a frase maravilhosa, esse é o nosso Deus a quem aguardávamos e nós vamos viver com o Senhor por toda a eternidade. Fica conosco, dá-nos uma boa noite de descanso, proteja todos os nossos queridos, aqueles que estão com problema de saúde, alguns que estão com problema emocional. Essa pandemia está trazendo uma série de sentimentos para a gente, de incertezas, inseguranças, tristezas por doença, tristezas pela ausência dos entes queridos, a falta de um abraço, de um beijo do amigo, de estar junto com as pessoas que a gente ama, tudo isso tem afetado muito a gente. O Senhor, por favor, se for da tua vontade, que o Senhor extingue essa pandemia, mas se isso não acontecer, ou enquanto isso não acontecer, por favor, nos dê força para suportar. Fica conosco, pedimos agradecidos por Jesus. Amém. Amém. O Eli,